O historiador que virou jornalista. Entre muitas outras experiências, Heródoto Barbeiro já trabalhou na Rádio CBN e foi apresentador do Roda Viva. Confira um pouco da trajetória dele na entrevista. Eu acho o seguinte, eu acho que o jornalismo dá oportunidade muitas. Por quê? Porque as pessoas confundem o jornalismo com a operação do jornalismo, né? Então, por exemplo, apresentar um programa é um negócio legal, mas não é suficiente, sabe? Eu tenho que ter cultura, eu tenho que saber o que eu estou dizendo, eu tenho que entender, eu tenho que estudar. Então, cultura geral é fundamental. Hoje eu estou com 66 anos de idade, portanto eu nasci em 1946 e fui criado na região central de São Paulo, numa região chamada de Baixada do Glicério, que é uma região hoje bastante deteriorada da cidade, e que na época era uma região, eu diria, de classe média baixa. O meu pai era um pequeno comerciante e eu trabalhei com meu pai no comércio, trabalhei como office boy, porque eu sempre fui arrimo de família, eu sempre tive que trabalhar para poder manter a mim, meus irmãos, depois a mim, minha mulher, meus filhos. Meu pai, apesar de ser uma pessoa pobre, meu pai era um sujeito muito culto. As leituras do meu pai eram Padre Vieira, Padre Bernardo, só os clássicos meu pai lia. Então meu pai gostava muito da história grega. Então ele acabou dando para a gente nomes de personagens da história grega. A parte da história que eu sempre elegi para trabalhar está muito perto da atualidade. Eu sempre pegava a fim da Segunda Guerra Mundial para frente. Então, Segunda Guerra Mundial para frente era o quê? Guerra Fria, comunismo, capitalismo, né? Que eram coisas que estavam ligadas à história, mas muito ligadas ao cotidiano, porque o mundo vivia a Guerra Fria. Então, eu acho que essa proximidade é que me levou, assim, intelectualmente a me aproximar do jornalismo. Eu treinei para gravar o telecurso de história na televisão. Então eu aprendi a trabalhar com a televisão para poder dar aula de história no telecurso. Foi por isso que fui trabalhar na Gazeta. Eu acho que eu vim aprender a fazer jornalismo, ter ideia do que era jornalismo lá na Casper Liber, né? Com os professores, mas com os alunos também, porque na época o sindicato deu um fecha nas redações e muita gente já que era craque de jornalismo, de repente estava na sala de aula comigo e eu era o único foca. Eu comecei a viver de jornalismo, eu tinha 42 anos de idade. Quando eu disse, olha, agora não dependo mais de aula, agora estou vivendo de jornalismo. Agora, o que a gente não pode é confundir programas que são talk show com jornalismo. Por exemplo, esses programas de finais de tarde, de polícia, não são programas jornalísticos. Não são? Não. Por que não são? Porque não segue as regras do jornalismo. Porque não tem os parâmetros do jornalismo, porque não tem compromisso público, porque não respeita a privacidade das pessoas, porque não pressupõe o princípio da inocência. Isso não é jornalismo, pelo amor de Deus. Eu penso que é necessária a existência de boas escolas para quem quiser aprender a fazer jornalismo, mas não o diploma. Entendeu? Eu acho que o que deve atrair os estudantes para frequentar uma escola é que ela é uma boa escola, que ela vai te ensinar, que ela vai te mostrar o que é realmente importante no jornalismo. Mas o fato de você ir para uma sala de aula, se você entrar na sala de aula e você se colocar como estudante, eu acho que é uma coisa extraordinária. Porque um curso regular, ele te dá um crescimento, ele te dá uma continuidade, ele te dá uma certa formação. Então, se você puder fazer jornalismo e economia, tá certo? Certamente eu vou ficar muito melhor instrumentalizado para trabalhar na área do que uma outra pessoa que não estudou isso. A questão é o seguinte, a gente hoje tem à disposição da gente, nós jornalistas, uma tecnologia extraordinária, maravilhosa, como nunca teve na história da humanidade. Só que é o seguinte, a tecnologia não é um fim, ela é um meio. Agora, onde está o X da questão? Conteúdo. A gente entender a função social do jornalismo, a contribuição que o jornalismo dá para a democracia, a contribuição que o jornalismo dá para o desenvolvimento da sociedade humana, os limites éticos dessa profissão. Então, acho que isso é o mais difícil. Mexer com a tecnologia, alguém me ajuda.